Hoje vamos falar sobre músculo e tendão e como eles geram força. Isso é essencial para entender como diferentes práticas fisioterapêuticas podem ser aplicadas para melhorar a função muscular. Você consegue me dizer quais os dois principais componentes envolvidos na geração de força? Acho que são os componentes contráteis, que fazem a contração muscular, e os componentes não contráteis, que oferecem suporte e resistência, como os tendões. Certo? Exatamente. Os componentes contráteis, como as proteínas actina e miosina, são responsáveis pela tensão ativa, enquanto os não contráteis contribuem para a tensão passiva do músculo. Você lembra o que é tensão passiva? Sim. A tensão passiva é a resistência que um músculo oferece quando é alongado, como se fosse uma mola. Ela não depende da contração ativa do músculo. Ótima definição! Esse conceito é muito importante na fisioterapia ortopédica e na reabilitação esportiva. Por exemplo, quando realizamos técnicas de alongamento estático ou dinâmico, estamos manipulando a tensão passiva para melhorar a mobilidade muscular sem comprometer a função contrátil. E quando um músculo é alongado demais, ele perde força, certo? Correto! Isso está relacionado à curva comprimento-tensão passiva. Quando um músculo se alonga excessivamente, ocorre uma redução na capacidade de gerar força ativa devido à menor sobreposição entre actina e miosina. É por isso que, na fisioterapia, o equilíbrio entre flexibilidade e força é tão importante. Então, se alongarmos um músculo demais antes de um exercício de força, podemos prejudicar o desempenho? Exato! E esse é um ponto crítico na reabilitação esportiva. Por isso, em alguns casos, usamos técnicas como alongamento balístico e facilitação neuromuscular proprioceptiva FNP para otimizar a flexibilidade sem comprometer a força muscular. E o armazenamento de energia na tensão passiva? Como isso se aplica na prática? Ótima pergunta! O alongamento muscular não apenas gera tensão passiva, mas também armazena energia elástica nos tendões e nos elementos não contráteis do músculo. Essa energia é liberada durante a fase concêntrica do movimento, aumentando a força gerada. Isso é fundamental para a prática de atividades como corrida, saltos e até mesmo no treino funcional. Ah, entendi. Então, esse mecanismo ajuda a economizar energia durante o movimento? Exatamente! Esse conceito é aplicado na reabilitação de lesões tendíneas, como no tratamento da tendinopatia patelar ou do tendão de Aquiles. Exercícios excêntricos, por exemplo, ajudam a melhorar essa capacidade de armazenamento e liberação de energia, promovendo uma recuperação mais eficiente. Muito interessante. E como a tensão ativa entra nessa equação? A tensão ativa é a força gerada pela contração muscular, resultado da interação entre actina e miosina nos sarcômeros. Esse processo ocorre repetidamente e depende da quantidade de pontes cruzadas formadas entre essas proteínas. Podemos ver isso na prática quando comparamos diferentes intensidades de contração em pacientes com fraqueza muscular ou fadiga. Então, quanto mais pontes cruzadas, maior a força produzida. Isso mesmo! Mas há um comprimento ideal para que isso aconteça. Quando o músculo está encurtado demais ou alongado demais, a eficiência na formação de pontes cruzadas diminui. É aqui que entra a curva comprimento-tensão ativa, que demonstra a relação entre o comprimento do músculo e sua força máxima de contração. Então, se eu quiser otimizar a geração de força muscular em um paciente, preciso pensar nesse equilíbrio de comprimento muscular? Perfeito! É exatamente isso que ajustamos durante o treinamento de fortalecimento muscular e a reabilitação neuromuscular. Saber manipular essas variáveis é essencial para prescrever um programa de exercícios eficiente. Faz muito sentido. E como o sistema nervoso participa desse processo? Essa é uma ótima transição para a próxima parte da nossa conversa. Na próxima aula, vamos abordar como o sistema nervoso controla a ativação muscular e como diferentes frequências de disparo influenciam a força gerada. Isso é fundamental para entender como os músculos se ajustam às demandas do corpo e como podemos usar esse conhecimento na fisioterapia. Estou curioso para aprender mais. Quero entender como a fisioterapia pode atuar nesse controle neural da contração muscular. Ótimo!
Então, na próxima parte, falaremos sobre ativação muscular pelo sistema nervoso, recrutamento motor e frequência de disparos. Essas informações vão te ajudar a compreender melhor o papel da cinesioterapia e do treinamento resistido na reabilitação.